Olá pessoal, meu nome é Maria Vitória, eu sou estudante de Educação Física do oitavo período aqui do FPE CAV e vou ficar esse período com vocês como estagiária da disciplina de Educação Física. Olá pessoal, assim como minha dupla Vitória, eu também sou aluno do CAV, oitavo período de licenciatura, e vou estar aqui junto com vocês mais uma vez, né? Acho que algumas pessoas já me conhecem, estagiando na disciplina de Educação Física com vocês, tá? Meu nome é David e hoje a gente vai estar abordando, dando continuidade, na verdade, a última aula que o professor de vocês deu, que foi sobre ginástica, falando de planos, eixos e movimentos realizados nesses planos, nesse eixo. Espero que vocês gostem. Bom, dando continuidade que o professor já falou, a gente vai dar uma revisada aqui com vocês sobre os planos, eixos e movimentos. Todos esses planos que eu vou falar, eles sempre vão dividir o corpo em duas partes. No plano sagital, o corpo será dividido em direito e esquerdo. Como vocês podem ver na imagem, vai ter essa placa dividindo o corpo, imaginariamente, né, em direito e esquerdo. No plano frontal, essa divisão vai ser chamada de antero-posterior, onde ela vai dividir o corpo em duas partes. No comum, a gente fala em frente e trás, né? Mas é isso, vai dividir anterior e posterior o corpo. No plano transversal, essa divisão vai ser chamada, ela vai dividir o corpo em superior e inferior, como vocês podem visualizar aí na imagem. Sempre vai ter as linhas, né, as placas imaginárias, só para vocês poderem visualizar como seria feita esta divisão. Cada plano desse vai estar relacionado a um eixo, né? Vai, vai relacionar-se também com o movimento que vai estar ligado com esse plano. No plano sagital, o eixo relacionado a ele vai ser o látero lateral. Como vocês podem ver na imagem, vai ter uma linha, né, imaginária também, atravessando a articulação, né, e qualquer movimento que si a esse eixo vai ser denominado como látero lateral do plano sagital. No plano frontal, o eixo relacionado vai ser o antero-posterior. Também com essa linha imaginária, sempre atravessando, vocês possam visualizar, né? Atravessando a articulação, qualquer movimento que esteja tangenciando esse eixo vai ser denominado do movimento do eixo antero-posterior do plano frontal. No plano transversal, o eixo relacionado a esse plano é um longitudinal, como vocês podem ver, e vai ser sempre relacionado às rotações que a articulação faz. Né? Realmente, quando vocês forem ver mais para frente o movimento, vocês vão poder visualizar melhor como vai estar relacionado esse eixo com o plano. David vai dar continuidade com vocês, falando sobre os movimentos do plano sagital. Bom, como minha amiga Vitória falou, os movimentos estão muito relacionados com o plano e principalmente com os eixos. No plano sagital, tem alguns movimentos que podem ser realizados. O primeiro é a flexão e extensão da articulação do ombro, que é esse movimento que vocês veem aí no vídeo. Vocês podem perceber que para a gente saber, por exemplo, você vê esse movimento e para identificar qual plano ele seria. Lembra que Vitória falou lá que o plano sagital ele separa o corpo em duas partes, direito e esquerdo. Então, o movimento, para identificar de qual plano ele seja, você tem que observar o plano em que ele está. Aí o plano sagital. O movimento, ele não pode ultrapassar essa linha imaginária do plano. Ou seja, ele tem que se movimentar ao lado, paralelamente com a linha imaginária do plano. O plano, ele vai dividir direito e esquerdo. Então, vamos imaginar uma linha dividindo aqui, onde está esse laserzinho no meu ombro, dividindo o meu ombro do resto do corpo. Ou seja, o ombro vai estar do lado direito de quem assiste aí o vídeo e o corpo do lado esquerdo.
Você vê que a articulação do ombro está movimentando numa linha que ela não ultrapassa essa linha imaginária do plano sagital. Ela está apenas caminhando ao lado, vamos dizer assim, né? Então, esse movimento pode se classificar como um movimento do plano sagital, porque ele está trabalhando em cima do seu eixo, que é o eixo que Vitória falou no último, que ele vai lateral, que ele vai atravessar o corpo da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Então, isso não importa muito. E esse eixo, que é um eixo imaginário também, é que está fazendo com que esse movimento aconteça, tá bom? Então, essa flexão e extensão da articulação do ombro é um movimento do plano sagital. Flexão quando a articulação sobe, quando o braço está subindo, é uma flexão, e quando desce é a extensão dessa articulação, tá bom? Outro movimento também é a flexão e extensão da articulação do cotovelo. Aí, ó, muita gente faz na musculação, né? Esse movimento que a turma chama de bíceps, né? Quando tá treinando o bíceps lá. Mas isso é uma articulação e flexão do cotovelo. Também, como vocês podem observar, assim como no último movimento, ele não ultrapassa a linha imaginária do plano sagital. Ele apenas caminha ao lado. Então, ele é um movimento do plano sagital. Se ele ultrapassasse essa linha imaginária do plano sagital, ele não poderia ser classificado como um movimento do plano sagital, tá bom? E, por fim, o outro exercício seria a articulação e a flexão e extensão da articulação do punho, que é a mesma ideia dos últimos dois movimentos, só que apenas na articulação do ombro, na articulação do punho, desculpa. Como vocês observam também, ó, pode perceber que a mão e o punho, eles não ultrapassam a linha imaginária do plano sagital. Então, esse movimento também é do plano sagital, tá bom? Isso é para vocês verem que essa linha imaginária, ela pode ser aplicada em qualquer articulação do corpo. Agora, vai depender de qual plano você está usando e qual movimento vai ser usado, tá bom? Agora vai ter alguns movimentos a mais que Vitória vai dar continuidade. Bom, ainda no plano sagital, um próximo movimento vai ser a flexão e a extensão da articulação do quadril. Fica na mesma linha, né? Esse plano vai estar dividindo, né, a articulação aí no lado direito, no lado esquerdo, né? E esse movimento de flexionar e estender a articulação do quadril também vai estar ligado ao plano sagital e ao eixo látero-lateral. Aí vocês podem ver na imagem, né, duas visões de como você pode visualizar o eixo lateral. Na imagem à direita, vocês podem ver que o corpo está lateral, para vocês verem no laser onde estaria esse eixo imaginário, o eixo lateral. No próximo movimento, é a flexão e a extensão do pé, né? A extensão da articulação do pé. E vai ter como falando, vai ter um outro nome, dorsoflexão e flexão plantar. Ela não vai se chamar flexão e extensão, né? Mas sim dorsoflexão e flexão plantar. Na mesma linha dos outros movimentos já falados, né? O eixo vai estar sempre lateral e o plano dividido em direito e esquerdo. Qualquer movimento que vai estar relacionado nesse eixo e nesse plano vai ser denominado eixo lateral, plano sagital. O próximo, nós vamos falar um pouquinho dos movimentos do plano frontal, né? Isso. Uma dicasinha para ajudar vocês na comparação é só lembrar que o eixo ele vai sempre atravessar a linha imaginária do plano. Ou seja, se o plano sagital divide o corpo em direito e esquerdo, vocês imaginem lá
a linha, dividindo o corpo direito e esquerdo. E lembrem que o eixo vai sempre atravessar essa linha. É como se tivesse uma folha de papel e o eixo fosse um lápis, e o lápis atravessasse essa folha. Então, é só lembrar onde é a linha imaginária do plano e lembrar que o eixo vai atravessar esse plano, tá bom? Aqui no plano frontal, nós trouxemos, primeiramente, esses dois movimentos, que é adução e abdução cleronumeral. Ou seja, adução e abdução da articulação do ombro, tá bom? Esse nome é apenas um nome mais técnico. Mas é este movimento. Veja, se fosse para o plano sagital, que divide o corpo no meio, esse movimento estaria tocando na linha sagital, ou seja, ele não poderia ser denominado um movimento do plano sagital. Mas lembram que o plano frontal vai dividir o corpo em frente e trás, como Vitória falou? Então, esse movimento, ele está caminhando ao lado. Imagina a linha imaginária nessa imagem à sua esquerda, que eu estou de lado. Imagina uma linha imaginária me dividindo aqui no meio, entre parte da frente e parte de trás. Pode perceber que o movimento do meu braço, ele vai de acordo com essa linha, ele vai acompanhando a linha. Ele não ultrapassa essa linha, ele vai de acordo com a linha, tornando esse movimento um movimento do plano frontal, tá certo? E outro detalhe aqui, é adução e abdução. A adução é quando ele está aumentando o seu ângulo. E a abdução é quando ele está diminuindo esse ângulo. Ou seja, ângulo de quê? O ângulo que ele forma, quando ele sobe, ele forma um ângulo maior em relação ao meu corpo. E quando ele desce, ele está diminuindo esse ângulo. Então, é o ângulo de acordo com o meu corpo, tá? A distância que ele aumenta do meu corpo é a adução e a que ele diminui é a abdução, tá bom? Ainda no plano frontal, né, os movimentos que a gente vai visualizar agora é a adução e a abdução do quadril. Na mesma linha da fala de David, né, quando aumenta o ângulo, a adução, quando diminui o ângulo, a abdução. Aqui a gente está vendo este ângulo do quadril. Né? Na mesma linha também, imagina aí o pano, né, dividindo o corpo em antero-posterior e o eixo antero-posterior para vocês poderem visualizar, né? Na articulação do quadril. Então, todo movimento que vai estar tangenciando a esse eixo antero-posterior vai ser um movimento considerado do plano frontal. Aqui as duas imagens vocês podem diferenciar um pouquinho na imagem lateral, como é que está sendo esse movimento, e visualizada de costas, para vocês poderem visualizar melhor esse movimento. Só uma correção, gente. Eu falei, você querer invertir. A abdução é que vai afastar da linha média do corpo, tá? E a adução é que vai aproximar. A abdução vai para longe da linha e a adução vai para perto, tá bom? Próximo movimento, ainda do plano frontal ou coronal, ele é a inclinação da cervical, para a direita e para a esquerda. O que é a inclinação da cervical? É esse movimento que estou fazendo, apenas a inclinação do pescoço, vamos dizer assim, para a direita e para a esquerda. Neste movimento, nessa imagem que vocês estão me vendo de costas, vocês podem ver que tem um laserzinho no meu pescoço. Por quê? Ele está subindo e descendo. Porque nesse movimento em específico, o eixo, ele vai estar... Vocês sabem que na coluna da gente, a coluna cervical da gente, a gente tem várias partes, né? Várias articulaçõezinhas. Então, o eixo, ele vai estar entre cada uma dessas articulações, nesse movimento, tá? Porque todas as articulações vão estar em movimento. Então, tem um eixo imaginário, claro, entre cada articulaçãozinha dessa, tá bom? Em específico, entre a cervical 1 e a cervical 6. De C1 até C6, vai ter vários tracinhos, vários eixos em cada articulação. Isso. E esse movimento
pode prestar atenção que é um movimento do plano frontal. Por quê? Na mesma ideia que eu falei antes. Se ele tivesse balançando a cabeça, formando como se fosse dizendo sim para alguma coisa, ele está tocando, atravessando essa linha imaginária do plano frontal. Mas do jeito que ele está fazendo, balançando para os lados, ele está apenas acompanhando a linha, ele não ultrapassa. Portanto, ele é considerado um movimento do plano frontal. No plano transversal, os movimentos relacionados vai estar ligados ao eixo longitudinal, né? Como vocês podem ver na primeira imagem, a adução é a abdução horizontal do ombro, ou seja, ele faz como se ele, quando ele levanta o braço e vai mostrar como se fosse o plano sagital, né, a flexão e a extensão, ele lateraliza todo o braço. Então, esse movimento de levantar e lateralizar todo o braço, né, toda a articulação, vai ser denominada de adução e abdução horizontal da articulação do ombro. No próximo, né, a adução e a abdução transversal do quadril, no mesmo sentido, né? Ele vai levantar toda a perna, né? E vai lateralizar um pouco esta perna, ou seja, ele vai estar abduzindo toda a articulação do quadril. E vai estar sempre tangenciando ao eixo longitudinal do plano transversal, né, esses movimentos. Já nesse movimento aqui, que é o primeiro aqui, que é o rotação interna e externa do ombro. Ele é um movimento do plano transversal, porque ele está funcionando no eixo longitudinal. Lembra daquela imagem lá no comecinho, quando Vitória mostrou o eixo longitudinal atravessando toda a extensão do braço, iniciando lá no ombro até a mão? Então, o eixo imaginário, a linha imaginária do eixo, está atravessando aí, vamos dizer, todos os meus ossos do braço. O movimento que eu estou fazendo está na articulação do ombro. Ele está rotacionando o ombro. O antebraço e a mão, por estar ligados, estão só acompanhando. Mas o movimento está todo no meu ombro, na articulação do ombro. Ao contrário da rotação do húmero, que é a próxima imagem que vocês veem. Notem que o meu ombro está parado e só o meu antebraço está fazendo o movimento e a mão está acompanhando. Porque essa é a rotação do húmero. O húmero é um dos ossos que tem no antebraço. E ele é que está sendo responsável por esta movimentação, tá bom? Vocês podem notar a diferença entre na rotação interna e externa do ombro, eu movimento todo o braço, onde o braço e a mão acompanham o movimento da articulação do ombro, mas todo o braço se mexe. Já na segunda imagem, não. Apenas meu antebraço e a mão fazem esse movimento. Lembrando que eles acompanham o plano transversal por causa do eixo longitudinal, tá bom? Nessa mesma linha, né, de movimentos, também no plano transversal, a primeira imagem que a gente vê, o primeiro GIF que a gente vê é a rotação lateral da cervical. No comum, falando, a rotação lateral do pescoço, onde só a cervical, né, como a gente já viu, a da C1 até a C6, está fazendo esse movimento de rotação, lado direito, lado esquerdo. Lá na próxima imagem, a gente vai ter a rotação toracolombar, onde a parte do pescoço, da cervical, ela não vai se mexer, ela vai ficar paradinha, e só o tronco vai em movimento, como vocês podem observar. Também, tanto para o lado direito como para o lado esquerdo. No último GIF, que vocês vão ver, a gente vai ver a rotação de toda a coluna vertebral. Também para o lado direito, também para o lado esquerdo. Onde toda a coluna vai estar rotacionada, né, com esse movimento. Como lembrando, esse movimento
ele vai estar sempre tangenciando o eixo do seu plano, né? O eixo do plano transversal e o plano longitudinal. Por isso que esses movimentos de rotação vai estar sempre ligado ao plano transversal. E, por fim, é isso, né? Essa aula de revisão. Lembrando que a gente mostrou os movimentos separados. Nos movimentos da ginástica, podem ser trabalhados um ou mais planos, mais eixos, né? De forma rápida. Então, a gente não tem como, tipo, parar e observar aqui está trabalhando tal eixo, tal plano, tal não sei o quê. Aqui a gente mostrou de forma separada como cada plano e cada eixo vai estar sendo trabalhado entre os movimentos. Só que nos movimentos da ginástica, eles vão estar sempre ligados e trabalhando em conjunto, né? Não, mas é isso. Agradeço vocês por ter assistido a nossa aula, né? E nos encontramos nos próximos assuntos. Obrigada, pessoal. Obrigado, pessoal. Espero que tenham gostado. Qualquer coisa, pode perguntar ao professor, o professor repassa para a gente e a gente vai se comunicando dessa forma, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.